acordo com Yennefer de Vengerberg, uma explosão mágica havia acontecido em Skellig. Ela havia destruído uma faixa de floresta primitiva e estava relacionada ao reaparecimento de Ciri. Geralt partiu para as ilhas, para se juntar à feiticeira e buscar mais pistas sobre o paradeiro de Ciri. No fim das contas, o druida Arminho não tinha intenção de examinar-se a mata destruída. Geralt e Yennefer buscaram o burgomestre Krakenkreit, que ajudou a persuadir o druida. Vamos! Vamos, capeado! As espadas deles são minhas! E aquele de vocês que lutar vai lá para a arma deles! Vamos nessa! Sagrado, porra! O que aconteceu? O que houve, droga, é que eu caí e quebrei a maldita perna ao meio. Pare de reclamar, Peter. Tenho vergonha de ouvir. Ajeite-se, homem. Na pior hipótese, Henry vai te fazer uma perna de pau. O velho Olho tem uma e não reclama. O velho Ollie tem piolhos, fede e vaza por toda parte e não reclama disso também. Vão me ajudar ou não? Como você caiu? Saímos para acender uma fogueira lá, sobre os ombros da estátua, para nossa glória e pela de nossos ancestrais. Parece que conseguiram. Sim, mas o fogo aumentou tão rápido que o Peter saltou para trás e perdeu o equilíbrio. Teve sorte. Poderia ter quebrado o pescoço caindo lá de cima. O que há de especial na estátua? É um altar ao Deus dos guerreiros. Qualquer homem que ousar escalá-la e acender uma fogueira terá o favor dos deuses, fama e... E uma excelente chance de arrancar uma perna inteira. Vocês vão me ajudar ou vou continuar tagarelando? Isto deve te ajudar. Não vai reparar a perna, mas vai fazer doer menos. Obrigado. Tem nossa gratidão eterna. A gratidão de um homem moribundo no meu caso. Aproveite enquanto dura. Cala a boca e mostra a perna. Obrigado novamente. E os deuses te guiem.
Anda! Continue assim! As árpias têm ninho aqui. Quem vai me ajudar? Quem vai me Calma lá, carpeado. Vejam a sacola dele! Peguem-no, rapaz! Me mostra do que é capaz. As espadas deles são minhas! É aquele que vocês... Fica com a armadura! Alto! A gente dá um jeito em você logo. Fique tranquilo. Bruxo, tá procurando por trabalho, por acaso? Um homem precisa de preocupações como um barco precisa de um lastro para conseguir velejar bem e bonito. Vamos, capeado! Você está pálido. Vamos, capeado! O que foi? Recuperei a propriedade que você perdeu. Culho? Graças a Freya. Onde você a encontrou? Parte norte da ilha, perto do cemitério de baleias. Não me pergunte como ela chegou lá. Longa história. De qualquer modo, não precisa se preocupar com os ladrões. Eles não vão mais roubar, nunca mais. Sua recompensa. Com certeza você mereceu. E vou acrescentar um pouco mais. Se Culho não fosse encontrada, eu teria que limpar a vergonha com meu próprio sangue. Onde você...
Recém-chegado? Saudações! Para onde está indo? Senhores espadas não valem merda nenhuma se o braço cair em É isso aí, campeado! Estrangeiro, cuidado. Ossos humanos. Acho que isso é tudo que restou dos lenhadores. Que Ceres apareceu para visitar. Bebeu ontem à noite também? Ela veio por algum Mais motivo devagar. ou só para visitar? Sei lá. Deve ter algum assunto atrás. Ou seja, ela perguntou. Ah, surdo! Sirva o hidromel! Já bebeu o suficiente. Vai para casa. Quem diabos tu acha que é pra me dizer o que fazer, hein? Os burgomestres! Ei, estranho. Procurando por diversão? Quer uma bebida? Que tipo de diversão você tem em mente? O quê? Ora, cerveja, hidromel e destilados. O que espera em uma taverna? Pular corda? Não sei de onde você é, mas posso ver que é de longe. Me mostre o que tem no estoque. O clã Brookvar. Pode me contar sobre eles? Nós do Brookvar somos mestres dos mares, nascidos e criados para estar na água. Achei que todo mundo em Skellig passava muito tempo na água. Eles também acham. Mas tudo que eles fazem é passar pelo topo em seus navios, todos embrulhados de couros e peles pesadas. A espuma dos remos vai acertar a cara deles às vezes, mas é o único contato que eles têm com o mar. Nossos rapazes, ora, eles mergulham de penhascos nas profundezas assim que aprendem a nadar. O que diria de um joguinho de Gwent? Já faças isso.
Tá surdo! Sirva o hidromel! Tu já bebeu o suficiente. Vai para casa. Estaremos prontos em um instante. E quando uma serpente marinha gigante apareceu e devorou meu braço, os deuses disseram: um sacrifício é necessário. Para mim, é sobre você derrotar uma serpente, burgomestre. Não. Eles exigem um sacrifício. Tenho certeza. Está na hora. Devemos esperar por um sinal mais claro. Pelo menos até o seu próximo sonho. Não preciso de mais sinais. Estou procurando Ceres. Ouvi dizer que ela esteve aqui. A filha de Ankrait? Sim, ela esteve aqui. Onde ela está agora? O quê? Ceres. Onde está a Ceres? Não sei. Não sei. Chega de perguntas. Estou procurando por Ceres. Alguma ideia de onde ela esteja? Espero que ela tenha ido para a vila. Faz tempo desde a última visita dela. Ela queria falar com o nosso povo, mas... Mas? Temo que ela possa ter ido ao antigo lar da família do burgomestre Udalric. Mesmo eu tendo tentado dissuadi-la. O clã Prokiva tem algo a ocultar dos Ankrait? Não, não é isso. A casa é um lugar estranho. Muitos acreditam que esteja amaldiçoada. Ótimo. Adoro casas amaldiçoadas. Mas por que Ceres iria pra lá? Antes de partir, ela teve uma longa conversa com o burgomestre. Parece que ela queria ajudá-lo. Com o quê? Perdoe-me, mas devo ir até ele. Um começo promissor. Lembra quando aquela tempestade nos pegou na Baía de Ou? Sim, como se fosse ontem. O Figan caiu na água e quase se afogou. O Dauric mergulhou nas Ou ele mergulhar na tempestade? É uma pena que não o tenha protegido de tudo. Que o seu machado não se quebre. Droga. Algo está muito errado. Pegadas recentes. Poderia ter sido Ceres. Ceres. Desmaiou. Tenho que tirá-la daqui. O que aconteceu? Onde estou? A minha cabeça. A dor é horrível. Algo pesado a acertou. Geralt, por que você está aqui? Vim procurar por você. Krak está preocupado. Vou te levar para casa. Eu não vou até ajudar o Dauric. A espada!
Onde está a espada? Tenho que voltar. Você não vai a lugar nenhum. Eu carreguei você de lá há pouco tempo, quase morta. Eu tenho que... Você tem que me dizer o que está havendo. Por que você entraria lá? Eu queria ajudar o Dauric. Claro, ele estava estranho, mas não vejo como seu passeio por uma casa assombrada possa o ajudar. Teria ajudado se eu tivesse encontrado a espada. Por que você entraria lá? Eu queria ajudar o Dauric. Claro, ele estava estranho, mas não vejo como seu passeio por uma casa assombrada possa o ajudar. Teria ajudado se eu tivesse encontrado a espada. Então, qual é a dessa espada? É Brokvar, a espada ancestral do clã de Uldauric. Eu preciso dela para quebrar a maldição que prende Uldauric. Uma maldição? Longa história. Anos atrás, Uldauric e seu irmão mais novo brigaram pela espada. O costume é que a espada do clã vá para o primeiro filho, Uldauric. Porém, o seu pai a deu ao seu irmão caçula, Aki. Opa, um insulto severo nestas terras. Sério o suficiente para que Uldauric quebrasse a lei sagrada de Skellig. Ele questionou abertamente a decisão do pai. Imagino que o velho burgomestre não deixou passar. Eles acorrentaram Uldauric a uma estaca até a cintura dentro d'água. Passou 3 dias assim. Quando o castigo terminou, ele e Aki foram pescar. O pai deles provavelmente pensou que o trabalho árduo no mar consertaria os problemas entre eles. Usamos pescas como cura para muita coisa. Infelizmente, dessa vez não funcionou. Uma tempestade começou e Aki caiu do barco. O Dauric estava com as mãos ocupadas com as velas. Não ouviu o irmão até que fosse tarde. Não ouviu ou não quis ouvir? Alguns habitantes têm a mesma dúvida, mas ninguém a mencionaria em voz alta. O que você acha? O Dauric matou Aki? Não quero me precipitar, mas acho que seja lá o que aconteceu naquele dia. Bem, está afetando o Dauric agora e de forma poderosa. E poderia ter algo a ver com aquela espada. O que você planeja fazer com a espada? Achei que o fantasma de Aki iria querê-la de volta. O fantasma é do irmão? Desde que me lembro, as pessoas dizem que o Dauric é o escolhido, aquele com quem os deuses falam. Eu já acreditei nisso, mas agora, considerando algumas coisas, acho que ele é assombrado. E é seu irmão morto que o está assombrando. Uma teoria ousada. Não está quebrando nenhuma lei só de pensar nisso? Não importa. Não acredito que sejam os deuses falando. Você ouviu? Ele está coberto de cicatrizes. Achei que as tivesse obtido em batalha. Se você chama o confronto no seu coração de batalha, perguntei a ele sobre isso. Ele disse que as vozes mandam que ele se machuque pela glória dos deuses. Acho que não. Não são os deuses. É o Aki. Está conseguindo sua vingança. Porque o Dauric deixou ele morrer. Eu falei com Riot. Ele jura que o Dauric não começou a ouvir vozes até depois da morte de Aki. E eu não acho que Riot está enganado. Ele conhecia aqueles meninos desde o berço. Eu acho que devemos entregar Brokvar para Aki. Aí ele vai deixar o Dauric em paz. Não é uma má ideia, se estivermos lidando com um fantasma. Mas algo não está cheirando bem. O que é isso? Aki morreu afogado no mar, você que disse. Porém, o fantasma assombra essa casa. Os dois moravam lá. Quem sabe seja por isso. Obrigada pela sua ajuda, Geralt. Mas eu preciso pegar a espada. Fora de questão. Eu pego. Sério? Obrigada. Então vou falar com o Dauric. Não. Você está fraco novamente no caminho. Espere aqui, iremos juntos. Sobre o que é isso?
Então, encontrou a espada? Encontrei. Vamos. Depois de você. Você e meu pai, vocês já foram amigos, certo? Espero que ainda sejamos. Mas, bem, eu soube que vocês brigaram por alguma coisa ou alguém. Tá falando daquela história com a Jennifer? Isso foi muito tempo atrás. Na verdade, isso foi antes de Crack conhecer a mulher que seria sua mãe. Mas você e Jennifer já se conheciam? As coisas nunca foram claras com Jim. O que há nela? O que te atrai? Sei lá. Talvez seja porque eu nunca escolhi conforto e facilidade. A calma e tranquilidade. Esses frescos do continente vêm pra cá e nós é que temos que arrastar os cadáveres da taverna. Vai ficar muito tempo? Se fosse o filho de Bran no trono, nenhum cão negro Randall, cuida do nosso planto e o sangue dos reis. Cadê a Jennifer? Não sei. Por que pergunta? Eu só imagino porque ela deixou você vir até aqui sozinho. O que quer dizer com deixou? Nada, nadinha. Só tinha a impressão de que ela não gosta de te ter fora do alcance dela. Veja, lá estão. Está horrivelmente claro aqui. Os olhos ardem. O ar fresco lhe fará bem. Os deuses não ficarão contentes. Burgomestre, são nossos convidados, lembra? O que aconteceu com a sua mão? A sacrifiquei aos deuses. Perdoe-o, burgomestre. Geralt tem muito a aprender sobre os nossos costumes. Somos próximos dos deuses em Skellig. Quanto mais próximos, maiores as oferendas que fazemos. Cremos que a melhor coisa que se pode oferecer é a sua dor, seu sofrimento, sacrifício puro. Ouvir os deuses é uma dádiva, não um sacrifício. O que aconteceu com a sua mão? A sacrifiquei aos deuses. Perdoe-o, burgomestre. Geralt tem muito a aprender sobre os nossos costumes. Somos próximos dos deuses em Skellig. Quanto mais próximos, maiores as oferendas que fazemos. Cremos que a melhor coisa que se pode oferecer é a sua dor, seu sofrimento, sacrifício puro. Ouvir os deuses é uma dádiva, não um sacrifício. Essas vozes que você ouve. Os deuses. As vozes dos deuses. Não são os deuses. Segure sua língua, forasteiro. Está em Skellig, nossa terra. E nós reverenciamos os deuses aqui. Se não fosse um convidado do Zancraid. Burgomestre, o bruxo certamente não quis ofender. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. É mais provável que isso seja relacionado ao seu falecido irmão. Eu contei a Geralt sobre Aki. Concluímos que... Que os deuses estão furiosos contigo, mas ele é o motivo. É por isso que tem que pedir desculpas a Aki. Eu não queria. Aki caiu na água. Os deuses ficarão furiosos. Furiosos por você querer fazer as pazes com seu irmão? Os deuses de Skellig são tão cruéis? São assim tão justos. A justiça exige que você devolva aos mortos o que é deles por direito. O que você quer que eu faça? Lembra onde Aki caiu na água? Perto do extremo leste da ilha, na boca da baía. A corrente nos levou em direção à agulha de Ulula. É um local perigoso. Os redemoinhos engolem uns quantos marinheiros todos os anos. Precisamos ir até lá.
O fantasma de Aki não vai descansar até que Brokiva seja devolvida aos seus restos. Não. Não. Os deuses ficarão furiosos. Eu posso sentir. Não tema, burgomestre. Os deuses o amam. E eles amavam Aki. É claro que eles desejam isto. Talvez eu possa navegar até lá. A espada deve ser devolvida, e isso é o que importa. Não importa pela mão de quem seja. O que eu devo procurar? Aki tinha algo que me ajudaria a reconhecê-lo? Algo que ele vestia que sobreviveria esse tempo todo no mar? Sim. O anel do nosso clã. Isso deve bastar. Estou indo. Vem pra cá, e nós é que temos que arrastar os cadáveres da taverna. Blair, aquele bacalhau estava ruim. Caçador de aventuras? Eles cortaram as costelas dele, estavam prestes a arrancar os pulmões. Não consigo deixar de pensar no que isso deu. Se é que deu em alguma coisa. Hora de visitar o Udalryk. Você está pálido. Servimos a ela, que é virgem, mãe e anciã. Mas por quê? Por quê? O que é isto? Udalryk, as vozes ordenaram que arrancasse seu olho. O quê? Por que você o fez? Essa era a vontade dos deuses. Um sacrifício por Aki. O que os deuses queriam, exatamente? Você se lembra? O que lhe disseram? Eles estavam furiosos. A voz disse: seu desgraçado, não ajudaste Aki e agora fracassaste ao não ir pedir o seu perdão. Arranca o teu olho, sofre e te arrepende do mal que causaste. Quando os deuses falaram com você? Logo depois que eu saí? Logo depois, eu fiquei cansado, então deitei. Foi então que eles revelaram a sua vontade. Você sempre dorme quando falam com você? É sempre. O que você vê, então? Eles tentam levá-lo a algum local em especial? Ao meu antigo lar. Eles ordenam-me que acenda tochas e falam das sombras. Os deuses já mostraram a sua verdadeira forma ou eles são sempre uma sombra? Uma vez, respirei fundo, reuni minhas forças e no meu sonho fiz que a minha tocha brilhasse forte. Vi uma figura borrada sentada na sombra, então. Os deuses sempre exigem que ofereça a sua dor a eles? Apenas isso os agrada. Então eles pedem cada vez mais. Os deuses falam enquanto estão nas sombras, você diz. Por isso que não permite que haja luz aqui? Nos meus sonhos, às vezes vejo as suas formas, quando as tochas brilham. Ver os deuses é uma grande honra. Talvez com mais luz na sua casa você os visse quando está acordado também. Meros homens não são dignos. Eles não podem ver os seus rostos. Eu devolvi a espada, mas nada mudou. Não é o fantasma do irmão que o assombra e o tortura. O que há com ele? Podemos falar em particular? No quarto de hóspedes. Venha. Então, sabe o que é? É um Rin, uma criatura que surgiu após a conjunção de esferas.
muito rara e perigosa. Se prende a homens que cometem atos terríveis. Se alimenta com dor por anos, aumentando a culpa na consciência. No fim, elas forçam as vítimas a se mutilarem. Soa desagradável. Alguma ideia de como derrotar? Há 2 métodos que funcionam, teoricamente. Os bestiários dos bruxos dizem que você precisa passar a noite no covil da criatura, com o indivíduo afetado. Na casa mal assombrada? É pouco confortável, mas aposto que já dormiu em lugares piores. Não tem nada a ver com dormir. Você tem que atraí-la. Ela tem que sair das sombras e se mostrar. Não há como feri-la de outra forma. E ela certamente vai dar o troco. Você viu o Udalric. Não vai ser uma luta fácil. Qual é esse outro método? Dizem que um rim pode ser enganado. Você tem que fingir fazer algo horrível. Então ele irá para cima de você como uma nova vítima. Quando se der conta de que foi enganado, será forçado a ir embora. Ótimo! Vamos tentar. Não conheço ninguém que tenha conseguido. Bem, talvez ninguém tenha pensado em uma farsa boa o suficiente. Eu sei que você tem dúvidas, mas deveríamos ao menos tentar dar um jeito de enganar a criatura. Pode não ser tão fácil quanto parece. Além do mais, nenhum dos 2 métodos é perfeito. Como assim? O Udalric pode não sobreviver uma noite inteira no covil da criatura. Você acha que o Rim tentaria matar o Udalric? Não, mas o Udalric poderia simplesmente morrer. Ele está fraco e a casa trará memórias dolorosas. Já para o Rim, isso será uma oportunidade. Quanto mais dor ele causa a Udalric, mais forte ele fica. E mais perigoso ele será para você. E o outro método? O Rim é um demônio, e demônios são difíceis de enganar. Além do mais, o enganador não pode saber que é um truque. O quê? O Rim ataca quem tem uma consciência pesada, quem acredita ter cometido um ato terrível. Ele aumenta o arrependimento e se alimenta disso. Quer dizer que se o novo hospedeiro não sentir remorso de verdade, o Rim perceberá. Sim. Então, para que funcione, se algum de nós tiver uma ideia, não podemos contar ao outro. Exatamente. Ambos os métodos parecem arriscados, mas ainda acho que devemos tentar a mentira. Não sei se estou convencido. Só não me diga que precisa perguntar a Jennifer sobre essas coisas também. Se falharmos em pensar em algo, podemos sempre tentar o método dos bruxos. O que há com você e a Jennifer? Você a mencionou várias vezes. Nada. Só percebi que você costuma ir por ela. Está dizendo que sou um pau-mandado? Não que você seja especialmente diferente. Isso parece acontecer com todos os homens. Seja um habitante de Skellig brigão, um cavaleiro corajoso ou um bruxo durão, todos terminam enrolados no dedinho de alguma mulher. O que posso dizer? Você entendeu a todos nós. Então, vamos tentar enganá-lo primeiro? É, vamos. Boa decisão. Casa Assombrada, o covil do Rim. O único lugar onde algo desse tipo poderia funcionar. Depois de você. Não há por que esperar. Vamos dar uma olhada ao redor. É bem firme. O artesão deve ser do continente. Um velho berço. Deve ter pertencido ao Udal. Geralt, venha! Acho que tenho uma ideia! Pensou em algo? Sim, tenho um plano. Um que deve funcionar. Posso saber dos detalhes? Você vai ter que me esperar aqui.
Não vou demorar. Algo mais? Você mesmo disse que não pode saber dos detalhes. Então não, nada mais. Você vai ter que confiar em mim. Espero que saiba o que está fazendo. Eu também. Então, podemos começar? Estou pronto. Está bem, voltarei em breve. Enquanto isso, acenda o fogo no forno. Por ali! Ela está correndo para a velha casa. Peguem-na! Pegue-o. Precisa colocá-lo no forno. Confie em mim. Cuidado para não machucar a criança! Me dê o bebê. No forno! Arremesse-o no forno! Por quê? Aqui! O bruxo não cometeu nenhum crime. Você não encontrará nem desespero, nem culpa aqui. Apenas choque e alívio. Você deve partir. Acabou. Acabou? Nós enganamos o Rim. Ele pensou que eu tinha matado seu filho, abandonou você para me assombrar, se alimentar da minha consciência. Mas quando ele viu o bebê inteiro, ileso, ele teve que partir. Você está livre, burgomestre. Livre? O Rim se foi. As vozes que o torturavam também. Vamos sair daqui. O que está acontecendo? A minha cabeça está girando. Estou girando em uma tempestade. Geralt, você disse que tinha acabado. É só fadiga. Com o tempo, a mente dele voltará ao normal. O quê? O que farei agora? Você vai ficar bem. O importante é não se entregar à lástima. Sinto como se alguém tivesse arrancado algo de mim. É normal. O Rim era um parasita. Os laços entre parasitas e hospedeiros podem ser fortes. É por isso que se sente vazio agora. Dê uns dias ou até semanas e você ficará bem. Obrigado. Eu acho. Adeus. Vou com ele. Ele parece confuso. Boa ideia. E então, quais são os seus planos? Vou ficar aqui uns dias e garantir que ele esteja saudável. E você? Vai ficar em Spickhog? Ainda não sei. Tenho que pensar. Tenho certeza que Jennifer está ficando impaciente. Achei que já tínhamos discutido isso. Sim. Passar bem, bruxo. Ventos e mares favoráveis para você. Para você também. Até mais.